Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, muito obrigado a cada um de vocês. A gente bateu uma marca expressiva, 200 mil inscritos aqui no canal em pouco mais de 4 meses. Então obrigado a cada um de vocês que compartilhou, assistiu os vídeos, que se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda, é só chegar mais. A gente tem vídeo inédito aqui todos os dias, tem live toda semana, informação, análise, tudo que está acontecendo no futebol mundial a gente traz aqui. Obrigado mesmo. Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, deve continuar no Grêmio? Já quero perguntar para você e vai comentando aqui. Você acha que encerrou o ciclo, chegou a hora dele ir embora, tem que renovar, tem que ficar a vida inteira aí? O que você acha, torcedor do Grêmio? Torcedor de outros clubes, gostaria de ver o Renato no mercado, quem sabe, depois de 3 anos, para contratar o Renato Gaúcho aí? Eu vou dar minha opinião e também trazer algumas informações. Eu sei que ele é provocador, ele é falador, ele tem muito a corrigir, tem muito a evoluir ainda em alguns aspectos, todos nós, né? A gente amadurece constantemente. E o Renato falou muita coisa indevida, mas ele sempre disse, né? E como jogador, ia lá e se garantia. Agora ele é técnico, ele tem uma outra responsabilidade. E mesmo como treinador, ele continua falando, né? E muitas vezes se garante. Ele tem uma carreira vitoriosa. Mas eu acho que o Renato precisa aprender também a reconhecer quando o adversário é melhor que ele. Quando o adversário tem uma proposta de jogo diferente da dele, não é só a dele que tá certo ou tá errado, enfim, tem várias maneiras de você conquistar um objetivo, um resultado. E ninguém ensina ele a montar o time dele, então ele não tem que ficar ensinando os outros, né? O Renato foi muito deselegante com o Roger Machado, seu amigo inclusive, que levou o Bahia para Porto Alegre e venceu o jogo lá. E o Renato disse que ele foi lá para se defender. Não foi. Quem viu o jogo sabe que não foi. E foi deselegante com o Jorge Jesus, que venceu com um sonoro 5-0, 6-1 em 2 jogos, 10 gols em que 4 foram anulados, numa supremacia total, em que ele disse que o Grêmio apenas ofereceu esses gols para o Flamengo. Não foram apenas falhas do Grêmio. É natural que algumas coisas precisam ser corrigidas, mas tem muito mérito do adversário, né? E falta o Renato aprender a reconhecer esse tipo de coisa. Afora isso, o trabalho do Renato dentro de campo, eu acho engraçado, né? Muita gente entende que o ciclo dele terminou e não tem problema nenhum. Mas eu acho estranho que até semana passada ele era um dos treinadores cogitados para treinar a seleção brasileira. Acho que ainda é, caso o Tite não seja mais o técnico. Porque agora já se fala no Jorge Jesus, fala no estrangeiro, para comandar a seleção, por conta do que o Jesus vem fazendo aqui no Flamengo, o Sampaoli no Santos, já se cogita, né, um técnico estrangeiro na seleção brasileira pela primeira vez. Mas o Renato, dentre os técnicos brasileiros, era o ficha 1, era a primeira opção. Dito por muitos torcedores de outros clubes consideravam o Renato o melhor técnico do Brasil. E ele tem títulos desde que chegou no Grêmio expressivos, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa e estaduais também. Então, será que mudou por conta de uma derrota? Ele tem responsabilidades. Tem. Ele tem pela insistência no André, inexplicavelmente, pelo argumento de que o Jael foi assim na campanha da Libertadores de 2017, no ano passado, quando ele jogou desfalcado contra o River e venceu por 1-0 no Monumental de Nunes, também na semifinal. Mas o primeiro argumento ele deve ser a qualidade, e o André não tem qualidade para jogar no Grêmio. Ele não puxa a marcação e quando ele é centroavante, ele tem a chance para marcar, ele não consegue. Ele sequer teve chances, ele não participa do jogo, não se justifica a escalação do André em detrimento ao Diego Tardelli, por exemplo, que é muito mais jogador. Porque ele sai da área, não interessa. Ele é jogador de futebol de muito mais qualidade. O Paulo Vitor, quando foi definido como goleiro titular, foi lá atrás, né? Não foi agora. Mas a gente chega à conclusão que foi um erro, né? O Paulo Vitor, para o tamanho da responsabilidade que o Grêmio teria nas suas competições, ele acabou se tornando insuficiente. Quando o Grêmio perde o Marcelo Groy, o Renato aposta no Paulo Vitor e contrata um goleiro para ser o reserva do Paulo Vitor, que era o Júlio César, que também não correspondeu nos jogos em que foi testado. Então faltou realmente contratar um goleiro efetivo. O Grêmio ficou sem laterais, porque na ausência do Cortez tinha o Juninho Capixaba e os dois se tornaram insuficientes. O Cortez, embora importante na campanha da Libertadores, já não é mais o mesmo jogador. Na lateral direita, sem o Léo Gomes, que vinha se firmando ali, porque se lesionou, nem o Galhardo e muito menos o Léo Moura, pela idade avançada, conseguiu dar conta do recado. Na ausência do Maicon, o Grêmio não teve um jogador das mesmas características. O Matheus Henrique cresceu, mas o Michel
não correspondeu. E aí ficou sem o Luan e o Jean-Pierre na hora decisiva, não tinha um jogador ali também. Então, o Renato tem responsabilidades pelas suas escolhas, pelas suas entrevistas, por coisas que ele acabou errando, claro que sim. Agora, eu não concordo que você deva encerrar um trabalho por conta disso, por conta de uma eliminação numa semifinal de Libertadores, sendo que é a terceira seguida em que uma delas ele levantou a taça. Em que nesse trabalho longevo ele tem promoção de meninos da base, com ganho financeiro para o clube, inclusive, com promessas sendo reveladas e jogadores que acabam despontando, interesse europeu e convocações para a seleção brasileira, como é o caso do Matheus Henrique, do Everton Cebolinha, o Jean-Pierre, que fatalmente será testado mais cedo ou mais tarde, o Arthur, que é o caso mais emblemático. Enfim, tem jogadores em que o Renato consegue ter esse olhar para a base e colocar no time de cima. Recuperou jogadores importantíssimos nos últimos anos. Ele não consegue recuperar todo mundo, né? Isso é um fato. Conseguiu reinventar o seu sistema quando perdeu jogadores como o próprio Arthur, como o próprio Ramiro, que era importante para o sistema tático do Grêmio, o próprio Jael, né, vejam só, mas ele insistiu num jogador da mesma característica que visivelmente não estava dando resposta, ele insistiu até ser eliminado em 2 competições. Mas foi eliminado para o Atlético Paranaense, que é o campeão da Copa do Brasil, com mérito e justiça, concordamos, e para o Flamengo, que está numa realidade futebolística bem acima do que qualquer clube brasileiro, inclusive o Grêmio. Então, eu acho que se a gente chegar à conclusão de tudo isso, eu não vejo sentido demitir o Renato. Talvez o Renato chegue ao final do ano e peça para sair, e entenda que o seu ciclo encerrou para buscar outro mercado, para trabalhar em São Paulo, que ele nunca trabalhou como técnico, para algum outro clube, para treinar fora do Brasil, daqui a pouco vem a seleção brasileira, não sei. Mas eu pelo olhar do Grêmio, o Romildo Bolzan Júnior não vai fazer isso. Pelas informações que a gente tem, ele não vai optar por tirar o Renato. O Renato não é só um ídolo do Grêmio como jogador, ele é um ídolo como técnico também, pelo que ele conquistou nos últimos anos. Ele tem uma estátua lá pelo que ele fez como técnico e jogador. E se ele tivesse tido uma temporada muito ruim, se ele tivesse cometido muitos erros, eu seria o primeiro aqui a dizer que o ciclo dele talvez estivesse encerrado mesmo, mas eu não vejo assim, porque o Grêmio vai precisar contratar um goleiro titular, vai precisar contratar um meia, vai precisar olhar para o mercado de laterais, talvez um centroavante, e eu não vejo outra pessoa no mercado hoje melhor para fazer isso do que o Renato, pela ascendência que ele tem no grupo de jogadores, pela ascendência que ele tem no clube. Precisa amadurecer, precisa evoluir, precisa melhorar, como eu disse, todos nós. Agora, dentro dessa remontagem, para mim o Renato ainda é o melhor para permanecer. Quanto mais tempo ele vai ficando no clube, mais você vai conhecendo, né, as nuances desse clube, das necessidades que você tem. Encerrar esse trabalho e começar outro do zero, eu não concordo, a menos que haja necessidade, que o Renato peça para sair, enfim, e você precise mudar aquilo que está sendo feito. O Grêmio, sim, jogou um futebol bonito durante boa parte desses 3 anos, jogou um futebol de posse de bola, de intensidade, de chegada à frente, com resultados, não apenas plasticamente era bonito ver o Grêmio, como com resultados. Ah, mas não vem sendo assim. Natural. Em 3 anos se manter no topo é muito difícil. Mas dentro dessa oscilação e da reformulação que o Grêmio sofrerá, para mim o Renato ainda é o melhor nome. E pelo Grêmio ele não sai, a menos que ele decida, ele tome essa decisão. Diante de tudo isso, eu volto a perguntar a você. E aí, encerrou? Não dá mais para o Renato? Ou ele tem que ficar? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!